Você quer saber como ter uma vida próspera em todas as áreas da sua vida, na presença de Deus? Assista esse vídeo até o final. Amados e queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero ler aqui Salmos 1, a partir do versículo 1, que está escrito assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Verso 2: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Verso 3: Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Vamos analisar, compreender esses 3 versículos do Salmos 1. No versículo 1, fala que é feliz, ou seja, bem-aventurado, aqueles que não andam segundo os conselhos dos ímpios. O que é conselhos? A pessoa chega e começa a aconselhar você, e por não ser uma pessoa que tem a mente de Cristo, e por não ser uma pessoa que tem boas intenções, mas cheio de malícia, pois escarnecedores são pessoas cheias de malícia, pessoas que têm desejo de fazer o mal ao seu próximo. São pessoas que têm como objetivo no seu coração destruir vidas. São pessoas soberbas, são pessoas egoístas, são pessoas com muitas malícias no seu coração para com o seu próximo. Então uma pessoa ou pessoas com tais pensamentos, ele não vai ter a menor compaixão de mim ou de você, mas sim ele vai trazer ideias e conselhos que certamente vai te levar mais para o abismo, vai te levar mais para longe de Deus, vai fazer com que você se separe mais de Deus. É conselhos destrutivos, são conselhos de morte, são conselhos para levar para o crime, conselhos para matar, para roubar, para fumar, para se prostituir. Os escarnecedores, esses lugares, as rodas onde eles se reúnem, não cabe a mim e não cabe mais a você. Por isso que o texto está dizendo, bem-aventurado aqueles, que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém nos seus caminhos, ou seja, segue os mesmos passos dele, segue os mesmos caminhos destas pessoas. A pessoa passa a fazer as coisas erradas, os escarnecedores, e a pessoa que está junto passa a fazer a mesma coisa, passa a praticar e a ter os mesmos hábitos destas pessoas. Observe, vamos ler 13 e 20, Provérbios, que está escrito assim: Anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Se nós colocarmos esse verso em paralelo com Salmos 1, verso 1, você vai entender isso. Quem anda com sábio é sábio, porque se espelha naquela pessoa. Mas quem anda com tolo vai aprender as mesmas tolices daquela pessoa, porque a pessoa passa a conviver com aquelas pessoas, e a convivência traz aprendizado, ou certo ou errado, dependendo da pessoa que você passa a viver, passa a maior parte do seu tempo. Amém? Então, através desse texto, nós conhecemos e entendemos sobre o que está dizendo em Salmos capítulo 1. Vamos voltar lá. Assentar na roda dos escarnecedores. São pessoas que estão de contínuo, fazendo reunião com os irmãos, outras pessoas, enfim. Eles se agrupam e ali eles começam a praticar, a manipular, eles começam a arquitetar planos, e geralmente os planos dos seus corações são planos de destruição, destruindo a sua própria vida e levando danos a outras pessoas, e certamente a pessoa que está ao seu lado. Por isso o Senhor está dizendo a sua palavra, bem-aventurado, que quer dizer feliz, aqueles que não recebem os conselhos, esses ensinamentos. Isso são doutrinas de destruição e de miséria, que certamente você que se encontra nessas rodas de escarnecedores, que esses grupos de amigos, saindo com tais amigos, amigas,
que não tem o mesmo pensamento que você, que não tem a mesma visão que você. Isso vai trazer corrupção para a tua mente. Então, o servo de Deus, a serva de Deus, uma vez que levanta a mão para o Senhor, tem que entender que a primeira coisa que ela vai se abster, que vai perder, é a amizade mundana, é a amizade que outra hora tinha, porque são dois mundos diferentes, aqueles que servem a Cristo e aqueles que ainda que não servem, eles estão presos nas práticas de Satanás, fazendo a vontade do maligno. Mas aqueles que o Senhor resgata para a sua presença, já pelo conhecimento da verdade, as suas atitudes começam a ser mudadas pelo próprio Senhor, pela manifestação da sua glória, por intermédio do Espírito de Deus, mudando o caráter da pessoa, levando a imagem e semelhança de Deus em Cristo Jesus. Então, saia da roda dos escarnecedores, saia do meio das amizades, porque essas amizades vai corromper o entendimento que você tem recebido do Senhor até então. Amém? Vamos para o versículo 2, observe. Antes tem seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Prazer é algo gostoso, é algo maravilhoso, é algo que você se sente bem quando você está fazendo. Antes de fazer, por que a palavra antes? Porque antes de você ter tal atitude, de se envolver com esses escarnecedores, de andar nas suas práticas, desses grupos que nós vemos por aí, antes você tem um prazer na lei do Senhor. Quando você tem um prazer na lei do Senhor, algo sobrenatural vai acontecer na sua vida. E por quê? Entenda que tudo que foi criado foi pela palavra de Deus. Tudo que foi criado foi pela palavra. E eu quero ler aqui com você Hebreus capítulo 11, versículo 3, que está escrito assim: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, e de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Tudo foi criado pela palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? Vamos ler Apocalipse 19, versículo 13, que está escrito assim: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. João está vendo Jesus vindo a buscar a sua igreja, arrebatar a sua igreja, e o nome desse ser glorioso, que é o nosso Senhor Jesus, é a palavra de Deus. Tudo foi criado pela palavra, pelo verbo. Gênesis capítulo 1, você vai ver isso. Então, a importância, você quer uma mudança na sua vida, você quer algo, que algo aconteça na sua vida sobrenatural, é só você viver a palavra. Ler a palavra é o primeiro passo. Aplicar a palavra na sua vida é o segundo passo. Quando isso acontecer, a sua vida será transformada pela palavra, que é Jesus, é o verbo de Deus. Por intermédio do seu Espírito habitando e trabalhando no nosso interior, a sua vida será transformada. É pela palavra, tudo foi criado pela palavra. E quando nós lemos a palavra, eu quero ler aqui 119 Salmos, o versículo 104, Salmo 119, verso 104, que está escrito assim: pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Observe, nós alcançamos o entendimento, a nossa mente passa a ser formada a mente de Cristo, como escreveu Paulo em 1ª carta de Coríntios, capítulo 2, o versículo 16, mas nós temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo é aqueles que foi regenerado pela palavra, que vivem uma vida semelhante à de Cristo, e a cada dia buscando mais aperfeiçoamento, para que cada dia pareça mais com o nosso Senhor Jesus. Essa é uma vida de santificação. Então você vê aqui que ao ler, nós vamos ter esse entendimento. Ao ter o contato, o relacionamento com a leitura, com a meditação, de dia e de noite, nós vamos ter o entendimento da verdade de Deus. Pois a palavra de Deus, a Bíblia, é o manual para todos aqueles que querem ter uma vida diferenciada e que quer, por fim, entrar no mundo vindouro, ou seja, a eternidade. Aqui está o manual para a sua vida, para a transformação da tua vida espiritual, sentimental, material, bênção, prosperidade ainda nessa terra e, por fim, no mundo vindouro, a eternidade. Então, pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Observa o verso 105. Lâmpada para meus pés e a tua palavra
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, lâmpada para os meus pés. Quando eu tenho entendimento, quando eu medito na palavra, eu analiso a palavra, eu vou ter o entendimento da vontade de Deus e de que não é a vontade de Deus, do caminho de vida e do caminho de perdição. O caminho estreito e o caminho apertado, a porta larga e a porta estreita, é pela palavra, é pela leitura, a meditação diária, de dia e de noite, quer dizer, diário. Há uma necessidade de nós se alimentar de dia e de noite. E por que nós temos que meditar na palavra de dia e de noite? Nós vamos já ver em outro texto para nós compreender por que nós devemos meditar de dia e de noite. Observe que quando você lê a Bíblia, você medita nela, você vai ter o entendimento da vontade de Deus para a tua vida. As promessas de Deus, o plano de Deus sobre a humanidade. É pela leitura e a meditação que você vai chegar a este conhecimento. Então, quando você chega a este conhecimento, você vai entender que a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós estamos trilhando sobre a terra. Nós estamos trilhando para o mundo vindouro. E este mundo vindouro pode ser com Cristo, a vida eterna, ou perdição eterna com Satanás. Então, enquanto nós vivemos nessa terra, nós precisamos de um guia. Nós precisamos de uma direção. E qual é o guia? É Jesus Cristo. Qual é a direção? É Jesus Cristo. É a palavra de Deus. Você vai ter esse entendimento pela leitura da palavra. Amém? Então, ela é lâmpada para os meus pés. Eu sei onde eu devo pisar e onde não devo pisar. Eu sei o ambiente que eu devo estar e o ambiente que eu não devo estar. Por quê? Porque eu tenho conhecimento da palavra. A palavra está me direcionando no caminho certo. Ela é lâmpada para meus pés, para me saber onde eu estou colocando meu pé. E ela é luz para o meu caminho, porque pela palavra eu já sei o final da história. Eu já sei o que vai acontecer no final da minha vida. Se eu morrer em Cristo, eu vou ressuscitar com Cristo e vou viver eternamente. Por quê? Porque tive uma vida guiada pelo Espírito de Deus. Paulo falou, já no leito de morte, ou seja, quase a ser entregue para ser decapitado pelo Império Romano, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ou seja, um combate, nós estamos numa batalha. Acabei a carreira, ele começou no princípio do Evangelho, começo da fé, e terminou. Entregou a sua vida por amor ao Evangelho. Morreu pelo Evangelho, mas não negou a fé. E desceu à sepultura com a fé no seu coração. Então ele disse, desde já a coroa da justiça me está reservada, ao qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que o esperam. Isso está escrito em 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 7 e o versículo 8. Amém? Então, observe tudo isso. É a palavra que vai mudar a tua vida espiritual. É a palavra que vai mudar a tua vida, relacionamento familiar, profissional. Por quê? Porque a pessoa passa a andar na direção de Deus. Amém? Vamos voltar lá, em Salmos ainda. Glorificado seja Deus. O verso que Paulo fala, combati o bom combate, acabei a carreira, se não me falha a memória, está em 2 Timóteo capítulo 4, o versículo 7 e 8. Amém? Eu tinha falado no capítulo 2. Vamos lá. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, ao qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo o que fizer prosperará. Aqui nós vemos uma metáfora. O Senhor está falando de algo fisicamente para nos ensinar princípios espirituais. Quando nós passamos a meditar na lei, de dia e de noite, nós vamos ser como uma árvore, literalmente o Senhor está falando. Se você olhar para você for até um rio onde tem água, ou qualquer coisa onde tem ajuntamento de água, você vai observar que as árvores que estão à beira do rio, elas são mais formosas do que as árvores que estão distante do rio. Os matos, a grama que está perto do rio, são mais verdes, né, do que as que estão distante do rio. E por quê? Porque está na beira da água, e as suas raízes se alimentam daquela água, trazendo vida, né? Por isso as folhas verdes, se conhece com a árvore tem vida pelas folhas que está verde. Quando a árvore está com as suas folhas tudo seca, entendemos que aquela árvore está morrendo. E por quê? Porque tem ausência de água, está faltando água. E aqui aplicando espiritualmente, ao ribeiro é Jesus Cristo. A água é o Espírito de Deus que procede de Jesus Cristo, que é a fonte da água da vida. Você vê isso no capítulo 7, o versículo 37 e 38
né, do Evangelho de João, quando Jesus disse no último dia da grande festa, Jesus pôs-se em pé e disse: quem tem sede, que venha a mim beba. Né? E quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva correrão do seu ventre. E disse ele isso do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não foi dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Evangelho de João, repito, capítulo 8, capítulo 7, o versículo 37, 38 e 39. Então, espiritualmente, Jesus é o ribeiro. É de Jesus que procede a fonte que traz vida às árvores que somos nós, que somos comparados com uma árvore, para que nós venhamos em tempos difíceis, em tempo de sequidão, dar fruto e a folha permanecer verde. O que significa a folha verde? Testemunho. A pessoa que vive na palavra, medita na palavra, confia no Senhor, ele é como uma árvore. Ele dá fruto na própria estação, ou seja, ele continua produzindo, pregando, louvando, nos tempos de escassez, no tempo de deserto, no tempo de luta, a sua folha permanece verde, ele permanece dando testemunho na terra, porque ele se alimenta desta água. Ele vive desta água, que é Jesus Cristo, que é a fonte, que é o ribeiro, da onde nós saciamos a nossa sede, pois nós somos terra e precisamos desta água, que é o relacionamento com o Espírito Santo de Deus contínuo, hoje, amanhã e todos os dias, e isso até a vinda do Senhor Jesus. Então nós precisamos deste relacionamento com a palavra de Deus. Nós precisamos desse relacionamento com oração, com consagração, com renúncia do pecado, por não se envolver com os escarnecedores. Não assentar na roda dos escarnecedores significa renunciar o pecado. Quando você vai optar por fazer essa escolha, diz: não, eu não vou andar como esse pessoal anda, porque eles não conhecem a verdade, mas eu vou passar a viver uma vida diferenciada, como o Senhor Jesus quer que eu viva. Então viva esta vida diferenciada. Nós vamos continuar a entender melhor esse capítulo de Salmos, amém? Tem um texto aqui tremendo também que fala sobre, para nós entender, eu quero ler aqui se der tempo. É Josué capítulo 1, que está escrito assim, o versículo 8. Aqui tem uns bichinhos aqui, irmão, mas vamos lá, amém? Capítulo 1 de Josué, versículo 8, está escrito assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Observe, em Salmos capítulo 1, versículo 2, fala: antes de ter seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Por que nós temos que meditar de dia e de noite? Aqui tem uma resposta. Aqui é uma revelação para nós entender o Salmos capítulo 1, versículo 2. Está escrito assim: antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque há uma necessidade de nós meditar de dia e de noite. Você ter esse relacionamento constante com a palavra, para que nós venhamos fazer e cumprir tudo que está escrito no livro, na Bíblia. Porque às vezes, por falta de entendimento, a gente vive alguns mandamentos e outros não, por não conhecer ou por não entender. Então aqui está dizendo: medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado. A gente tem que ter um cuidado, temos que ter o cuidado para fazer. Deixa eu ler novamente aqui: antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Tudo quanto está escrito, conforme está escrito, nós viemos praticar, aplicar na nossa vida. Por isso nós devemos meditar de dia e de noite. Então, prudentemente, a palavra vai nos conduzir. É a palavra que nos prospera. Então, prudentemente te conduzirá. Ou seja, nós vamos ser conduzidos com prudência, com sabedoria. Por quê? Porque nós temos o entendimento da palavra. Nós temos o conhecimento da palavra. Nós sabemos que a palavra direciona, e a palavra foi nos dada para nos direcionar no caminho certo, para prosperar tanto nesta terra como no mundo vindouro, a salvação eterna em Cristo Jesus. Então, prudentemente, com prudência, nós vamos ser conduzidos com prudência. Por quê? Porque nós meditamos na palavra e aplicamos ela na nossa vida. Então nós venhamos ao conhecimento do Criador, das suas promessas para a nossa vida. Então o Senhor nos dará a vitória, certamente, porque é a palavra que faz todas as coisas. É a palavra que traz à existência o que não existe. É a palavra que traz vida.
É a palavra que é eterna. É a palavra que passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará, porque Jesus é a própria palavra de Deus. Amém? Que Deus vos abençoe poderosamente. Depois nós vamos fazer outro vídeo, continuando aqui no Salmos 1 ainda, para a gente entender outras revelações que tem profunda. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.